Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos compartilhar uma palavra ao seu coração. Está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulos número 27 e versículo 46, que diz o seguinte: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Se você parar para pensar qual é o clímax dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a cruz de Cristo. Mas se você parar para pensar aonde é o clímax do sofrimento de Cristo, não é quando as suas gotas se transformam em gotas de sangue. Não é na tentação ao deserto. Não é naquele momento que ele foi exaltado quando seu jumentinho entra em Jerusalém e logo após ele passa por uma tremenda frustração que mandam prendê-lo, manda julgá-lo, manda condená-lo. Não é. O clímax dos evangelhos é esse ponto aqui. Eu vou mais além. O clímax de toda a Escritura não é o sofrimento de Jó, não é a morte do apóstolo Paulo, não é a morte do apóstolo Tiago, não é a morte que para mim é um dos maiores evangelistas bíblicos dentro das Escrituras, Estevão. Não. O clímax das Escrituras do sofrimento, se tratando de sofrimento, a maior agonia, o maior sofrimento é esse aqui que Cristo está passando neste momento. Quando ele olha para o céu, ele grita, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? A agonia de Cristo foi tamanha. Talvez você não parou para pensar o que significa agonia. A palavra agonia é uma palavra que ela vem antes da morte. A agonia é o clímax do sofrimento maior que o ser humano passa na Terra. Cristo está neste momento, no seu clímax da sua agonia, do seu sofrimento. Quando ele olha para o céu, aquele que poderia estar olhando para ele, aquele que poderia estar dando um suporte para ele, dar-se a entender, de forma figurada aqui, não está escrito na Bíblia isso, mas dar-se a entender que Deus havia virado as costas, saído. E Cristo sentiu que ele estava sozinho. Você não sabe o que é isso. Talvez você, pregador da palavra de Deus, viveu uma vida, né, de 60 anos, de 70 anos pregando o evangelho, mas eu falo sempre isso. O que é uma agonia para o ser humano? Tem alguns exemplos que eu trago que eu acredito que seja a maior agonia de alguém. A maior agonia para alguém é aquele que já passou fome. Estou falando uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadeira, já passou fome. E no momento de saciar a sua fome, quando alguém foi dar uma cesta básica, dar alguma coisa para ele, jogou assim na cara dele e falou assim: toma aí logo. Acredito que é o maior sofrimento de um ser humano, é a agonia daquele ser humano. O que é? Eu estou falando de pessoas crentes. O que é a agonia de um cristão? É o que você vê em alguns países, quando eles são deserdados por aceitar a Cristo, aonde os seus genitores falam para ele: escolhe ou Deus ou a casa. Aí eles têm que escolher. Existem algumas agonias na vida que seres humanos passam que dá-se a entender que é o clímax do sofrimento maior que ele já passou. Mas aqui está a maior agonia, o maior sofrimento de Cristo Jesus. E o interessante é que Cristo sabe o que você está passando. Cristo sabe. Para Cristo não tem sexo, não tem mulher ou homem, eu falo sobre isso. Rico, pobre, alto, baixo, não. Para Cristo não tem. Cristo veio salvar a todos. Quando Deus olha de cima para baixo, ele enxerga dois povos só. Eu até marquei aqui. Quando Deus olha de cima para baixo, ele enxerga dois povos só. Ele enxerga os salvos e os perdidos. Mas quando Deus olha para a sua criação, ele não vê salvos e perdidos. Já parou para pensar nisso? Ele vê almas. Exatamente.
Quando Deus olha, eu vou repetir novamente, quando Deus olha de cima para baixo, ele vê dois povos só, ele não vê brasileiro, muçulmano, rabino, judeu, americano, espanhol, argentino, uruguai, não vê isso. Ele vê dois povos só em toda a humanidade. Ele vê os salvos e ele vê os perdidos. Mas quando ele olha para a sua criação, ele só vê um povo só. Ele vê almas. E eu vou deixar uma pergunta para você e eu vou encerrar. O que você vê quando olha para a humanidade? Fica essa pergunta para você. O que você enxerga quando você olha para a humanidade? Cristo, quando ele vê a sua criação, eu estou falando de Gênesis, quando Cristo criou o homem do pó da terra, quando Deus criou, formou o homem do pó da terra, quando o Espírito Santo formou a trindade divina, formou o homem do pó da terra, eu estou falando isso. Cristo vê um povo só, ele só vê almas. E você precisa ganhar almas. Você precisa salvar pessoas que estão perdidas. Você precisa pregar o evangelho. Eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso ganhar almas. Eu falo até mais. O camarada que passa o ano todo, fez tanta coisa, mas não ganhou uma alma para Jesus. Eu falo com todo tremor e temor. E com toda a frustração que o ser humano possa ter. E que ele possa ter e que ele possa presenciar é essa. Passou o ano todo, fez a obra de Deus, mas não ganhou uma alma para Jesus. Uma alma para Jesus. Aquilo que o Cristo veio fazer aqui na terra, ele fez. O clímax dos evangelhos, das escrituras sagradas, é a cruz de Cristo. Mas o clímax do sofrimento de Cristo é esse. E o que nós estamos fazendo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.